Fala, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu resolvi gravar esse vídeo para contar um negócio muito interessante que eu percebi, tá? Isso aqui é uma experiência minha e que eu acredito que pode ajudar muito, muito mesmo vocês que talvez estejam passando por, enfim, estejam enfrentando algum problema ou qualquer coisa que envolva pesquisa, porque eu recentemente passei por isso, né? Eu faço muitas coisas de automações, então, querendo ou não, acontece erros, acontece problemas que são causados por softwares e plugins e um monte de coisa, né? Tudo isso, uma coisa conversa com a outra, sistema operacional também. Então, eu passei por isso e eu vou contar aqui a melhor forma que eu encontrei para você solucionar isso, para você conseguir resolver esses probleminhas, né, que aparecem enquanto você está trabalhando, erro de programa, qualquer coisa. Então, contextualizando vocês, eu estava lá trabalhando, tranquilo, fazendo meus robozinhos, tananã, e tomo um erro na minha cara. Tá. Não sei vocês, só que eu, quando aparece um erro, agora, né, com esse avanço de IA e tudo mais, o que você costuma fazer? Não sei vocês, gente. Só que eu, a primeira coisa que eu faço, ou que eu fazia, era mandar pra IA. Então eu pegava o GPT, jogava no GPT. Pegava, sei lá, o Gemini e jogava o erro pro Gemini. E isso ajuda bastante. Não vou ser hipócrita aqui e falar que a IA ela não ajuda. Ela ajuda em muito, tanto que eu uso ela diariamente para, enfim, conversar sobre diversas outras coisas, né, que não envolve essa parte de erros que tem a ver com esse vídeo, e ajuda demais. Porém, eu tive um pequeno erro, e assim, gente, era um erro, nossa, muito idiota, muito imbecil esse erro. Eu tive ele, a primeira ideia que eu tive foi o quê? Mandar para IA. Beleza, IA falou, faz isso. Fiz, não funcionou. Falou, faz isso. Fiz, não funcionou. E aí, eu tava cansado já. Porque assim, não sei se vocês trabalham com home office, mas quem trabalha com home office, é muito importante a gestão de tempo. E erros, eles normalmente não são previstos, né? A gente não prevê quando vai acontecer o erro só acontece. E aí você que se lasque para resolver. Então, se você maneja certinho o seu tempo, eu, por exemplo, eu uso muito agenda, então você programa certinho a agenda, e aí chega um erro, atrapalha demais, demais. O que acarretou que esse erro era um errinho muito bobo, e que eu levei cerca de umas 3 horas, 2 horas e pouquinho, fazendo só coisas do GPT. Porque assim, você enviar uma dúvida sua para o GPT, ou conversar, por exemplo, de erros que aconteceu, é muito bom, só que consome muito tempo. Porque tem o tempo de você enviar a pergunta, no caso, então tem o tempo de você escrever, e olha que eu escrevo até que rápido, e mesmo digitando rápido demora muito, porque você tem que explicar, você tem que organizar as ideias, você tem o tempo de escrever, dele responder e de você ler. E além de ler, também tem o tempo de você fazer o que ele está lendo, né? Porque se você envia um erro, você tem que escrever como que aconteceu, por que aconteceu, tudo mais. Vai ter o tempo de resposta dele, vai ter um tempo de você ler a resposta dele e vai ter o tempo de você fazer o que ele falou na resposta. Ou seja, esses 4 passos demora muito. E assim, não, fazer uma vez, 2 vezes resolveu, tá feito. Perfeito. Em tese, tá lindo. Só que quando você começa a escalar isso para 3, 4, 5, 6, 7 vezes, aí acontece o que aconteceu comigo. Que no caso eu levei umas 2 horas e meia, 3 horinhas aí, para chegar na solução. E não foi a IA que me deu a solução. E é justamente isso que eu vim contar aqui. Eu fiquei lá, 2 horas e meia, conversando com a IA, fazendo o que ela me falava, não adiantava. Eu tava cansado, muito cansado, porque isso consome um espaço mental muito grande. Eu pensei,
vou fazer uma coisa que eu já devia ter feito. Porém, eu não fiz. Não sei por que eu não fiz. Que é basicamente o quê? Pegar o erro que aconteceu comigo e jogar no Google. Sim, no Google. Ou no YouTube. Vai dessas duas plataformas, né? Se eu não me engano, salvo engano, acho que eu usei o YouTube. Acho que eu usei direto o YouTube, sim. É. Enfim, peguei a descrição do erro que tinha aparecido na tela, joguei no YouTube. Gente, apareceu um vídeo de 3 minutos. E resolveu. Aí eu fiquei pensando, pô, fiquei 2 horas e meia enviando o erro para IA, ela me devolvendo, e eu resolvi em 3 minutos em um vídeo do YouTube, o cara me mostrando passo a passo o que ele fez, o que eu poderia fazer, e que por incrível que pareça resolveu o meu caso. Aí eu analisei, e eu tava sendo muito burro, cara. Gente, se vocês fazem isso, eu recomendo que vocês deem uma reanalisada, sabe? Porque a IA em si, ela ajuda muito, como eu disse. Enfim, vocês provavelmente usam no dia a dia e tudo mais, ajuda demais. Porém, quando vocês jogam o erro que vocês estão tendo ou que está passando em algum programa, enfim, problemas e mais problemas, direto em locais onde pessoas reais já reportaram, você usa uma coisa muito legal, muito importante e que vai te economizar um tempo do caramba, que é o conhecimento e o tempo dos outros. Você vai usar o tempo dos outros quando você joga esses erros em locais como YouTube, como Google, e aí tem o Reddit também. Essas plataformas que pessoas reais relatam o que aconteceu e o que elas fizeram para resolver. Fazendo isso, como eu disse, vocês usam o tempo que elas passaram resolvendo, o que não acontece quando você usa uma IA. Vou explicar como que isso funciona. Supondo aqui em 4 passos. Você teve que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e só no quarto que aconteceu o erro que tá aparecendo para você. Você fez 3 passos, né? 3 passos anteriores para só no quarto dar realmente esse erro. Quando você pega esse passo, esse quarto passo, somente quando aconteceu o erro, e manda para a IA, o passo para ela vai ser o primeiro. Então ela vai partir disso. Ela não vai considerar esses 3 passos anteriores que você fez para ocasionar aqui. Para ela, vai ser o primeiro passo. Então ela vai te passar instruções que nem sempre se adequam ao que aconteceu com você. Entendeu? Agora, quando você usa o repertório de pessoas reais, pessoas que passaram, a chance delas terem passado pelas mesmas etapas que você até chegar no erro é muito grande. E como nesses lugares normalmente as pessoas já postam o que elas fizeram para solucionar, você vai encontrar uma sequência de passos que provavelmente, não estou dizendo com certeza, gente, mas que sim, pode ser o mesmo passo a passo que a pessoa fez até cair no erro. Você vai usar o tempo que ela passou descobrindo o que acarretou nesse erro aqui, o que ela teve que fazer para solucionar esse erro ao seu favor. Como, por exemplo, eu passei 2 horas e meia com uma IA, a qual eu só analisava o primeiro ponto, e com uma pessoa em 3 minutos, o que provavelmente ela passou horas e horas procurando como solucionar, eu solucionei em 3 minutos. E que inclusive, gente, isso daqui, sobre você usar o conhecimento das pessoas, o tempo que as pessoas passaram descobrindo o que você precisa para solucionar o seu problema, é uma das leis do livro das 48 Leis do Poder. Não sei se vocês já viram, gente, mas eu tenho ele aqui, que inclusive é esse daqui. Eu não terminei, eu estou devendo isso para mim mesmo, né? Eu vou terminar de ler, mas se a gente for buscar aqui na Lei 7, se eu não me engano, isso mesmo, aqui ó. Não sei se dá para ler, mas aqui ó, faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Nessa parte de sempre fique com o crédito se aplica a outros e outros lugares, né? Só que aqui ó, faça os outros trabalharem por você. Gente, é basicamente o que vocês vão fazer. A partir do momento que vocês buscam soluções de pessoas reais, você está usando o tempo delas e não o seu.
E tempo hoje em dia é a moeda mais valiosa que tem. Então, se eu pudesse deixar um conselho para vocês, é sempre buscar qualquer errinho que está acontecendo com vocês, gente, seja no trabalho, seja na vida, seja em programas, enfim, qualquer área, jogar primeiro em fontes de pessoas reais, pessoas humanas, né? Pessoas que passaram por aquilo e que possivelmente solucionaram. E que, inclusive, uma dica aqui, se possível, pesquise por inglês também. O mesmo erro em inglês, porque os materiais em inglês é gigantesco, gente, gigantesco. Porque, gente, comparando os países que falam português e os países que falam inglês, vocês entenderam que aqui tem muito mais conteúdo, né? Então, se você fez tudo isso e ainda assim não chegou na solução, procura inglês, procura em outros idiomas que você saiba que tem bastante conteúdo, use tradutor, use a legenda se precisar, mas essas dicas que eu resolvi compartilhar aqui com vocês, porque, eu perdi muito tempo de um dia que já estava cheio, então, se eu conseguir ajudar vocês de alguma forma possível, seja economizando tempo, seja repassando essa dica para outra pessoa, eu vou ficar muito feliz com isso e eu espero de verdade que vocês tenham gostado.